Então, gente, nesse sexto vídeo de integrais duplas, a gente vai falar sobre a mudança de variáveis, quer dizer, uma técnica baseada num resultado que vai permitir com que a gente integre algumas funções em certas regiões que antes a gente não conseguiria, mudando as variáveis com relação às quais a gente está integrando. Então, para começar, vamos lembrar o caso de uma variável com um exemplo. Vamos supor que a gente tenha uma integral desse tipo aqui. Por exemplo, a integral de 0 a 2 de 2x vezes raiz de x ao quadrado mais 1. Então, esse exemplo é um exemplo que eu acho que é um exemplo simples de resolver. A gente, para resolver esse exemplo, usa uma técnica de integração chamada substituição simples, que consiste basicamente em alterar a variável de integração para transformar essa integral numa integral que é equivalente, porém mais fácil da gente identificar. Então, nesse caso, o que a gente faz a seguinte mudança de variáveis. A gente pega x ao quadrado mais 1 e chama de uma nova variável u. Então, uma vez que a gente faz isso, a relação entre a diferencial de x e a diferencial de u é 2x dx é igual a du. Então, você tem aqui x ao quadrado mais 1, que vai se transformar em u. E, por exemplo, você tem aqui que esse 2x dx é o du. Você tem essa função, a função raiz está aqui. E você tem os intervalos de integração também, que vão de 0 a 2. Então, quando você faz essa mudança, você para de integrar com relação à variável x e passa a integrar com relação à variável u. Então, você vai ter aqui a integral. Esse 2x dx vai virar du. E esse x ao quadrado mais 1 vai virar u. Né? A função raiz você não mexeu. Então, você vai ter aqui a raiz de u. E aí você tem aqui o du. Você tem aqui o u, que é o x ao quadrado mais 1. E para terminar, você tem aqui a integral, que ia de 0 a 2, mas esses valores de 0 a 2 que estão aqui, eles são valores para x, né? O x está variando de 0 até 2. Se o x varia de 0 a 2, e agora você está integrando em u, você precisa ver a nova variação do intervalo. Então, quando o x é 0, você tem que o u é 1. E quando o x é 2, você tem aqui que o u é 2 ao quadrado mais 1, que é 5. Então, você passa a ter agora uma integral de 1 a 5 da raiz de u du. E aí, essa integral agora, daqui, ela é fácil de resolver. Porque a integral da raiz de u você sabe, né? Então, você vai ter aqui 2/3 u elevado a 3/2, com u variando de 1 a 5. Então, isso aqui vai ser 2/3. E aqui você tem 5 elevado a 3/2 menos 1 elevado a 3/2. Então, esse é um processo que não é um processo complicado de se fazer. Ele se baseia nessa ideia de trocar a variável de integração. E a gente costuma fazer isso porque quando esse processo transforma um integrando num integrando mais simples. Então, o objetivo desse processo é simplificar o integrando. Então, o integrando aqui era a raiz de x ao quadrado mais 1 vezes 2x. Quando você faz essa mudança, esse x ao quadrado mais 1 se torna um cara mais simples de trabalhar. Além disso, esse 2x que estava aqui sobrando, ele incorpora com o diferencial, porque você fez uma escolha específica, já sabendo que isso ia acontecer, e a função que aparece aqui é uma função muito mais fácil de integrar do que a original. Tá? Então, quando você faz essa troca, além do x ao quadrado mais 1 ter que ser trocado para u, você precisa, então, reescrever também a diferencial com relação a u. Então, você tem que pagar esse preço de modificar aqui o dx para du, e aí você tem que usar esse 2x que está aqui, que no caso foi uma coisa benéfica. E a outra coisa que você precisa fazer é mudar o intervalo de integração, porque agora você está integrando numa nova variável. Então, digamos assim, você pode pensar que mudar o intervalo é um preço que você paga
para poder transformar numa integral mais simples. Então você tem essas duas questões, né? Bom, seu objetivo é simplificar o integrando. Para isso você precisa modificar o diferencial. Ou seja, eu estou querendo dizer passar do dx para du. E você precisa modificar o intervalo esses são, digamos, os preços que você paga para conseguir transformar numa integral mais simples. A gente vai tentar criar um processo parecido para a integral de várias variáveis, mas tem uma observação que é importante aqui. Com relação a esse ponto aqui, da modificação do intervalo de integração, percebe que quando você muda o intervalo de integração, isso não muda a estrutura do problema. No seguinte sentido, você estava integrando uma função de x, você agora vai integrar uma função de u, a função vai modificar, mas o intervalo de integração não muda a natureza do que você vai ter que fazer. E, no final das contas, o intervalo vão ser os valores que você vai substituir no final. Então, você vai mudar os valores que você vai substituir no final, mas isso não muda o processo, isso não te atrapalha em nada. Mesmo que os valores fiquem mais ou menos complicados, a substituição de um número no resultado da integral não é um processo que te complica em nada. Então, o resultado geral de uma variável, a gente pode olhar assim, fazendo a observação de que, da maneira como ele está escrito aqui, comparando com o nosso exemplo, ele está escrito ao contrário, né? Nosso exemplo aqui era x, e aqui era x, e aqui era u, né? Bom, se você for comparar, por exemplo, a gente tinha lá de cima o seguinte. A gente tinha essa igualdade, né? E aí, quando você compara aqui, no nosso caso, a função f que aparece aqui é a raiz de x, né? Aqui na variável u. O a e o b são 1 e o 5, c e o d é 0 e 2. Essa função no caso de x, que aparece aqui, é x ao quadrado mais 1. E aqui, esse termo que aparece aqui, que é o g' de u du, ele é 2x dx, né? Não, lembrando que a variável aqui é x e aqui é u no nosso exemplo. Então, essa é a fórmula geral da substituição simples, né? Você está olhando para uma função contínua aqui, a f, e a g é uma função que tem inversa e tem a derivada contínua, né? E o a é o g de c e o b é o g de d, quer dizer, esses caras que estão aqui são imagem dos caras de cá, pela função g, a função x ao quadrado mais 1, né? Então, essa é a fórmula geral da substituição simples. E o que a gente vai tentar fazer nesse curso agora é criar um processo semelhante para a integral de várias variáveis. Então, a gente vai tentar pensar numa coisa que funcione mais ou menos da mesma forma. Então, algumas modificações, claro, têm que ser feitas, mas se você pensar na estrutura da fórmula, você teria uma coisa assim, né? Uma integral, por exemplo, num domínio D, e a gente vai tentar ver como é que a gente pode fazer para mudar variáveis. Quando a gente mudar essas variáveis, o que é de se esperar? Bom, o x aqui vai depender das novas variáveis, e o y também. Você vai ter uma modificação aqui no domínio em x e y, e ele vai ser transformado numa região R em u e v. Você vai ter que mudar as diferenciais para du, dv também. E, bom, se você for pensar, comparar com o de cima, a gente precisa descobrir o que vai acontecer aqui. Então, essa aqui é mais ou menos a estrutura do que a gente está pensando em fazer, e comparando com o que aconteceu lá. Lá você teve o quê? Você reescreveu a função com as novas variáveis, u e v, você precisou pagar um preço para mudar o diferencial, ok? E você teve que mudar o lugar onde você estava integrando. Então, para a gente, o que vai acontecer? Essa mudança de variáveis na integral dupla ela é especial se você comparar com a mudança da integral simples. Porque a gente tinha aqui essa ideia de que o objetivo era simplificar o integrando,
E é porque a gente às vezes tinha funções que a gente não sabia integrar e a gente muda a variável para conseguir integrar. E a gente pagava esse preço de mudar o intervalo de integração, que não alterava a estrutura do problema. Agora, para várias variáveis, isso aqui é diferente, porque a gente sabe que quando a gente está integrando em duas variáveis, a gente pode ter regiões muito complicadas. E você pode fazer mudanças que transformem a sua região de integração numa região mais simples. Então, essa modificação do domínio de integração, aqui no caso agora, ela não é mais um obstáculo ou uma coisa que acontecia, mas ela é um dos objetivos agora. Porque você vai poder usar a mudança de variáveis para transformar problemas em regiões complicados em problemas em regiões mais simples. Então, o que faz a mudança de variáveis ser tão especial quando você fala de integrais duplas, e depois a gente vai ver que para triplas é a mesma coisa, é que você pode usar a mudança de variável com essas duas finalidades, tanto para simplificar o integrando, quanto para modificar o domínio de integração e transformar regiões complicadas em regiões simples. Então, a gente vai ver como funciona a mudança de variáveis, mas antes de falar da mudança em si, a gente vai discutir um pouco sobre o tipo de mudança que se faz. Por exemplo, quando você tinha função de uma variável, o que você fazia era o seguinte: você pegava uma função g de x e chamava de u. E essa era a mudança que você fazia. Agora, a gente tem duas variáveis. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai estudar funções dessa forma aqui. Funções de R2 em R2 que levam, por exemplo, o IV em x de UIV, y de UIV. Essas são as funções que a gente vai estudar, esse tipo de transformação. Para a gente é interessante que essas transformações sejam inversíveis. No caso, para que ela seja inversível, a gente vai precisar que ela seja injetiva na região onde a gente está trabalhando. E uma vez que a gente vai trabalhar com diferencial, é razoável a gente pensar que T é de classe C1, quer dizer, T tem derivada contínua. Então, para formalizar um pouco, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai olhar para funções de R2 em R2. Então, as nossas transformações vão ser transformações do R2 no R2. Ela naturalmente vai levar uma região do plano V numa região do plano XY, e a gente vai pedir que ela seja injetiva para que a gente garanta que cada ponto daqui do plano XY é a imagem de um único ponto de K. Tá? Esse R aqui é o T de Q, no caso. E no caso, a gente vai pedir que ela seja C1, em outras palavras, esse cara daqui é C1 e esse cara daqui é C1, porque a gente vai trabalhar com derivadas e a gente precisa de uma certa regularidade. Então, esse é o tipo de transformação que a gente vai usar, e a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de falar da mudança de variáveis propriamente dita, é olhar como esse tipo de transformação modifica determinadas regiões. Tá? Então vamos ver alguns exemplos de transformação e ver qual tipo de modificação que elas fazem em certas regiões para depois discutir o impacto disso num eventual cálculo de integral. Então, por exemplo, vamos olhar para essa transformação aqui, que leva u e v em x igual a u ao quadrado menos v quadrado, y igual
2UV, e a gente vai olhar para o quadrado do plano UV e ver qual é a imagem dele com relação a essa mudança, tá? A gente tem, então, esse quadrado aqui, que é o quadrado 0101. Se você quiser descrever esse quadrado, ele é composto pelas seguintes funções, né? A função u igual a zero, com v variando de 0 a 1, né? No caso, é essa reta aqui. Você tem u igual a 1, com v variando de 0 a 1, que é essa reta aqui. V igual a 0, com variando de 0 a 1, é essa reta aqui. E você tem v igual a 1, que é essa reta aqui de cima. Então, a gente quer olhar como que fica a imagem disso pela transformação t. Então, a gente precisa ver para onde vão esses caras que estão aqui. Por exemplo, quando você olha para u igual a 0, isso implica que o x é menos v quadrado e o y é 0. Como o v está variando de 0 a 1, nessa situação você tem que o x varia de menos 1 até 0, enquanto o y é constante 0, né? Então, u igual a 0 é elevado em y igual a 0, com o x variando de menos 1 até 0. Quando você faz u igual a 1, você vai ter aqui agora x igual a 1 menos v quadrado, e você vai ter y igual a 2v. E aí agora, para você saber como é que fica isso no plano xy, você precisa agora relacionar o x com o y. Então, se o x é 1 menos v quadrado e o y é 2v, nota que se o y é 2v, isso significa que o v ao quadrado é y ao quadrado sobre 4, né? Então, daqui você tira que u igual a 1 é elevado na parábola x igual a 1 menos y ao quadrado sobre 4. E como o v varia de 0 a 1, esse y igual a 2v diz para você que o y varia de 0 até 2. Então, o u é igual a 1 é elevado nessa parábola x igual a 1 menos y quadrado sobre 4, com o y variando de 0 a 2. Você segue o raciocínio agora, né? Quando v é 0, isso vai te dizer que x é igual ao quadrado e y é igual a 0. Então, o u variando de 0 a 1 vai te dizer que o x varia de 0 a 1. Então, v igual a 0 é elevado em y igual a 0, com o x variando de 0 a 1. E por último, o v igual a 1 vai te dar que x é igual a u ao quadrado menos 1, y é igual a 2u. Então, aí, raciocínio análogo, né? O u ao quadrado é igual a y ao quadrado sobre 4. Então, esse v igual a 1 vai te jogar na parábola x igual a y ao quadrado sobre 4 menos 1. Como o u varia de 0 a 1, então o y está variando de 0 a 2. Então, repara, esse amarelo aqui, que é o v igual a 0, vai ser elevado no y igual a 0. E o verde, que é o v igual a 1, vai ser elevado nessa parábola aqui. Então, se você quiser olhar a imagem, então, de novo, essa região aqui ela tem 4 segmentos. É assim que funciona a função t. Ela modifica essa região quadrada aqui nessa outra região
levando cada lado do quadrado numa dessas curvas. E, bom, você vê que houve uma modificação, né? A região do lado de cá, do lado esquerdo, é muito mais simples do que a região do lado direito. Vamos ver mais um exemplo desse tipo. Agora a gente vai pegar uma função t de rθ, que leva rθ em x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Então a gente vai olhar para um retângulo em rθ e vai olhar como fica a imagem desse retângulo em x e y. Então, a região que a gente está olhando é uma região retangular, dessa forma aqui. Você pode descrever assim. Você tem aqui θ igual a alfa, é o azul. E então a gente tem que olhar agora onde cada um desses caras é transformado. Então, por exemplo, quando R é A, isso implica que o x é A cosseno de θ e o y é A seno de θ. Então, se você quer saber para onde vai R igual a A no plano xy, bom, olha que a relação entre x e y é clara. Você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Então, R igual a A é elevado num círculo de raio A com o θ variando de alfa até beta. E o θ aqui, no caso, vai ser o ângulo de rotação. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Depois a gente faz a figura completa, mas aí você tem aqui o círculo de raio A. Você está olhando para um pedaço aqui que está entre o ângulo alfa e o ângulo beta. Da mesma forma, quando você faz R igual a B, você tem que x é B cosseno θ, y é B seno de θ. Então você tem x quadrado mais y quadrado igual a B quadrado, que é um círculo de raio B, com um ângulo variando de alfa até beta. Tá? Então, esse aqui, no caso, esse é o vermelho. E aqui, o verde. Quando você tem agora θ igual a alfa, o que você vai ter? Você vai ter x igual a r cosseno alfa, y igual a r seno alfa. Aqui o alfa está fixado, né? O alfa é uma constante fixa. E esse r que está aqui varia de A até B. Então você tem que y é x tangente de alfa, né? Se você isolar o r aqui, você vai ver, ou se você dividir uma equação pela outra, onde o alfa é uma constante, que você só tem que tomar cuidado que essa expressão vale para alfa diferente de um múltiplo de π sobre 2, né? Mas tudo bem, porque se o alfa for um múltiplo de π sobre 2, você vai ter a reta x igual a zero. Em ambos os casos, você vai ter uma reta, um segmento de reta que passa na origem, com R variando de A até B. Então, o R que varia de A até B aqui, para que o R é exatamente a distância do ponto XY para a origem. Então, você vai ter uma reta aqui. Aqui é a distância para a origem. Então, você tem um ponto aqui que a distância é A, um ponto que a distância é B. E o cara que a gente está olhando
é exatamente não a reta toda, mas esse segmentozinho aqui. Esse R que está aqui, ele é exatamente o quadrado da distância aqui. Na verdade, aqui seria raiz aqui. Então, o θ igual a beta é análogo. Você vai ter aqui, quando θ é igual a beta, você vai ter aqui que y é igual a x tangente de beta, ou x igual a zero, né, dependendo do alfa. Isso também vai te dar um segmento de reta saindo da origem. A diferença é que aqui, esse ângulo aqui é alfa, e aqui o ângulo aqui vai ser beta. Nossa situação é essa aqui. A função t faz isso. Esse cara daqui, um vermelho, é levado num arco de círculo, o verde também é levado num arco de círculo, né? O azul é levado num segmento de reta, de uma reta que passa na origem, com o ângulo alfa aqui embaixo, e o amarelo num segmento de reta com uma reta que passa na origem com o ângulo beta aqui embaixo. Então, esse sistema de coordenadas em função de r e θ que está aqui, isso é o que a gente chama de coordenadas polares. E repare que coordenadas polares, esses pedaços de entre circunferências são levados em retângulos. Então, em particular, em coordenadas polares, você tem o seguinte. Quando você olha para um retângulo aqui, em rθ, um retângulo que tenha em θ aqui, ele vale a 2π, e valendo A aqui, o segmento azul, que é R igual a A, é levado no círculo de raio A. Quando o θ varia de 0 a 2π, vai dar o círculo todo, né? Esses dois segmentos vermelhos vão ser levados no mesmo cara aqui, que é esse segmento de reta de 0 a A, com ângulo 0 ou ângulo 2π, porque aí volta, né? Você começa a se repetir. E o segmento verde, que é o R igual a 0, é levado exatamente no centro aqui. Então, no sistema de coordenadas polares, o círculo centrado na origem é transformado num retângulo, cuja um dos vértices está aqui, na origem. E com o tamanho aqui 2π. Na segunda parte desse vídeo, a gente vai finalmente ver como é a fórmula de mudança de variáveis para a integral dupla. E ver também uns exemplos.